O Sage conta com uma lista de comandos voltados aos operadores do cálculo vetorial e que serão abordados nesse vídeo. O primeiro deles é sobre como computar a matriz hessiana no Sage, que consiste na matriz de todas as segundas derivadas parciais de uma função vetorial. Para fazer isso, tomemos o exemplo dessa função. Para encontrar a matriz hessiana associada, escrevemos o seguinte código no terminal, e a matriz retornada vai ser uma matriz de ordem 3. O próximo código consiste em computar o Laplaciano de uma função que é dado pela soma das entradas da diagonal principal da matriz hessiana associada, ou seja, é uma função que satisfaz essa igualdade. Porém, o Sage não possui um comando que retorna diretamente o Laplaciano, mas é possível calcular ele usando alguns comandos existentes. Considere então a seguinte função g, que é a mesma do exemplo anterior. Assim, no terminal, nós escrevemos esse comando para o cálculo do Laplaciano da g. A título de comparação, perceba que o Laplaciano condiz com a soma das entradas da diagonal principal da matriz hessiana. Agora, considere a função f de x, y, z, definida de R3 em R3, para ser calculado o seu jacobiano, que é a matriz J dada por essas entradas. Então, primeiro nós definimos a função na sua forma vetorial com colchetes e usamos o comando diff, e teremos a matriz J associada. Dada uma função vetorial em várias variáveis, o gradiente dela pode ser obtido segundo essa relação, onde a entrada é uma função escalar e é retornado um vetor. No Sage, se quisermos calcular algo desse tipo, primeiro definimos a função f na qual queremos calcular o gradiente, então se usa o comando derivative, dessa forma que vai ser computada a função correspondente g. De maneira alternativa, pode-se usar o comando diff no lugar do comando anterior. Nos dois casos, o Sage retorna o mesmo resultado. Para o cálculo do operador divergente, é necessário, assim como no caso do Laplaciano, usar comandos existentes para encontrar ele, porque o Sage também não possui um comando específico para o seu cálculo direto. Lembrando que o divergente é definido por essa relação de igualdade. Ele transforma vetores em números escalares. Então considere para o seguinte exemplo essa função f de x, y, z do R3 no R3. Primeiro nós definimos cada função coordenada de f, então usamos o comando diff para cada uma delas, especificando a variável de derivação. Note que existe uma relação entre o divergente e a matriz jacobiana da f, de maneira que a soma das entradas da diagonal principal da jacobiana é igual ao divergente de f. O rotacional de uma função vetorial definida do R3 no R3 pode ser calculado usando a seguinte relação. E assim como no caso do divergente e do Laplaciano, é preciso usar comandos existentes para o seu cálculo no Sage. Considere então essa função f. Primeiro definimos as suas funções coordenadas f1, f2 e f3, então usamos esse código para computar o rotacional. Por fim, é possível também no Sage fazer o cálculo de integrais múltiplas, que é um processo parecido com o caso de uma integral individual. Para isso, considere a seguinte integral dupla. Primeiro é definida a variável de integração com o comando var, e então é feito quase que uma composição de integrais com esse comando. O comando integral no interior serve para a primeira integral, na variável x, definida de 0 a y. Então, fora desse comando, definimos o intervalo da segunda integral, na variável y definida de 0 a 1, o que nos retorna o seguinte resultado.